Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Juan Nossi, aqui da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, a sua igreja, a sua família espiritual. Eu estou muito feliz que você permanece fiel. Nós estamos avançando e hoje adentramos 1 Timóteo. E vai ser um privilégio muito grande caminhar com vocês nessa carta tão incrível que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Eu quero destacar aqui o versículo 5 que diz: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Aqui você tem um pai espiritual, apóstolo Paulo, potencializando o seu filho na fé, que é Timóteo, um jovem pastor que está em Éfeso, enfrentando um período de confusão doutrinária. Ele começa a sua carta reafirmando a sua identidade, quem ele é, o propósito dele, o que ele veio fazer aqui e a urgência daquilo que Timóteo precisa fazer. O capítulo 1 é todo um chamado para uma vida ministerial caracterizada de alguém que tem o coração puro, uma mente clara, mas uma fé muito viva. Eu quero dividir aqui o capítulo 1 em blocos. E o primeiro bloco vai do verso 1 até o verso 7. Paulo começa no verso 1, então, dizendo: olha, eu sou apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Timóteo, então, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. E aí ele vai dar continuidade dizendo: olha, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas e que deixassem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, ao invés de promover a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Querem ser mestres da lei, mas não compreendem nem o que dizem, nem as coisas dos quais fazem afirmações tão categóricas. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai instruir Timóteo que ele está no epicentro de uma questão doutrinária, ele está enfrentando pessoas que estão ensinando doutrinas falsas, e aqui o apóstolo Paulo vai trazer instrução para ele. A primeira instrução é que Timóteo permaneça em Éfeso para resolver esse problema. Nós cristãos, filhos de Deus, nós somos resolvedores de problemas. É antagônico que um cristão fuja de um problema. É paradoxal que um cristão não goste de resolver problemas. Um homem e uma mulher de Deus, eles foram feitos para trazer ordem ao caos, para trazer solução aos problemas. E se você que está me ouvindo aqui é alguém que hoje tem fugido de problemas, você precisa orar. Há algo de errado com a sua espiritualidade. Você precisa pedir a Deus que te capacite, que te dê ousadia, que te dê autoridade, que te dê inteligência, criatividade, sabedoria, discernimento espiritual, porque a luz, ela foi feita para dissipar as trevas. Agora é interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui uma instrução de como é que Timóteo vai resolver esse problema. Então ele vai ter que ordenar que certas pessoas não ensinem mais as doutrinas falsas. Hoje, talvez, se as pessoas vivessem nesse tempo bíblico, elas teriam o apóstolo Paulo talvez como um líder tóxico. Você vê aqui ele ordenando, em outros versículos o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, eu entreguei fulano a Satanás para ver se há salvação para a alma dele. Algumas pessoas hoje, elas são tão melindradas que talvez elas não suportariam esse tipo de liderança bíblica. Como, por exemplo, João Batista, que diz raça de víboras. Agora, o que nós precisamos entender é que os líderes cristãos, homens e mulheres de Deus, eles foram feitos sim para colocar o dedo nas nossas feridas, para nos revelar o nosso pecado, para nos trazer de fato uma consciência do quanto nós necessitamos de arrependimento, mudança de vida e transformação, e tudo isso é para o nosso bem. Um homem e uma mulher de Deus, eles não têm compromisso com o nosso prazer momentâneo, e sim com a nossa vida eterna. Então, ainda que eles nos frustrem, ainda que eles nos magoem num determinado período de tempo, o compromisso deles é com a nossa eternidade.
Isso é amor. Sabe, quando você tem que chamar atenção, quando você tem que exortar uma pessoa, isso é algo muito difícil de se fazer. Então, se alguém para o que está fazendo para te exortar, para chamar a sua atenção, para corrigir os seus passos, esse, na verdade, nos dias de hoje, é um grande ato de amor. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: olha, você precisa ordenar que certas pessoas não ensinem mais. E que o povo deixe de dar atenção aos mitos, às genealogias, aos assuntos controversos que não promovem a obra de Deus. Eu tenho visto hoje uma geração completamente perdida, sabe, em assuntos que não promovem a obra de Deus, em pontos teológicos que Deus não fechou, que Deus deixou aberto. E aí muitas pessoas, na sua imaturidade, estão debatendo, discutindo, tentando fechar coisas que a Bíblia deixou em aberto, quando na verdade aquilo que eles deveriam fazer eles não fazem, que é pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar pessoas e ensiná-las a guardar, ensiná-las a praticar a palavra de Deus. Há uma grande distração do inimigo, que são esses assuntos controversos, esses pontos teológicos que não foram fechados, e tudo isso tem distraído muitas pessoas e tirado as pessoas do foco da verdadeira missão. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam parar de perder tempo com essas coisas e vocês precisam focar naquilo que realmente é importante. Porque a melhor teoria não é aquela que eu tenho para vencer um debate, mas é aquela que transforma a vida. Sabe, o verdadeiro ensino não é para mostrar o quanto eu conheço, mas é para transformar corações. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: doutrinas falsas sempre vão promover divisão, colocar um grupo contra o outro, enquanto que uma doutrina bíblica, ela vai promover a unidade que ela é dada por Deus. O segundo bloco é do verso 8 até o verso 11. E o apóstolo Paulo dá continuidade dizendo: olha, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira apropriada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, e para todo o que se opõe à doutrina. Esta sã doutrina se encontra no Evangelho glorioso que me foi confiado, ao qual está em conformidade com a bendita mensagem do nosso Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, a lei é boa, mas ela também deve ser bem aplicada. Por quê? Porque todo o propósito da lei é trazer de fato correção, restauração. Esse é o propósito da lei. O texto diz que ela não é feita para os justos, mas justamente para aqueles que estão vivendo fora da vontade do Senhor. E aqui ele vai trazer uma lista, como eu já li, de pessoas que estão vivendo fora da vontade de Deus, mostrando pra gente o quê? Que a lei, ela tem o poder de expor o nosso pecado, de revelar o nosso pecado, mas ela não tem o poder de nos salvar, ela não tem o poder de nos transformar. Isso só o Evangelho de Deus pode fazer, só o poder de Deus pode fazer. Bom, o terceiro bloco é do verso 12 até o verso 17, que diz assim: dou graças àquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas agora alcancei misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza de paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna.
Assim ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra de fato o poder do evangelho na sua vida, do qual ele está dando testemunho. Como que nós sabemos que o evangelho de fato transformou o apóstolo Paulo? Pela sua afirmação e pelo seu testemunho. Obviamente o apóstolo Paulo não é o pior de todos os pecadores, mas o evangelho transformou de tal maneira que quebrou o seu orgulho, a sua arrogância, a sua soberba, o seu ego, fazendo com que ele se tornasse um homem humilde, assim como humilde é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, você sabe que o evangelho transformou uma pessoa quando essa pessoa se torna humilde. E você sabe que uma pessoa, ela não foi transformada pelo evangelho, embora ela possa conhecer toda a escritura, quando ela se torna arrogante, soberba, quando ela se torna orgulhosa do seu próprio conhecimento. Aqui o apóstolo Paulo está se tratando como o pior dos pecadores. E eu tenho me perguntado se hoje isso tem sido uma realidade na vida de tantos líderes, pastores, teólogos, servos dentro das igrejas, porque a impressão que eu tenho é que há uma grande soberba no nosso meio. As pessoas não mais se consideram o pior dos pecadores, mas elas estão se considerando pessoas de extrema grandeza espiritual, como se elas fossem, na verdade, maiores do que os seus próprios irmãos. Aqui o apóstolo Paulo dá testemunho do poder do evangelho na sua própria vida. O evangelho o tirou de uma condição de perseguidor, de assassino, e agora o colocou numa posição de servo. Sabe, a gente sabe que uma pessoa foi alcançada por Jesus quando há uma transformação na vida dela, porque o evangelho faz nova todas as coisas. O evangelho não faz você melhorar 1%, 2%, 3%, mas ele transforma você em uma nova criatura. O quarto bloco é do 18 ao 20 e está escrito assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias que já foram proferidas, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, que alguns inclusive rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aqui o apóstolo Paulo está empoderando o seu filho na fé para que ele possa combater o bom combate. Assim, uma batalha que todo crente deve enfrentar. Assim, uma missão que todo crente deve executar. Assim, uma tarefa que todos nós devemos concluí-la. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a grande questão não é começar bem, Timóteo, mas é terminar bem. E você precisa terminar bem. Você precisa fazer aquilo que Deus te pediu. Queridos, eu estou aqui para dizer para vocês que não há nada de pior do que você ter sucesso em algo que Deus não te pediu. Em você concluir algo que Deus não mandou. Em você investir e gastar a sua vida em algo que não agrada ao Senhor. Deus, Ele pediu que você fizesse discípulos, que você evangelizasse, mas também há coisas específicas que o Senhor, Ele tem pedido para você fazer, e você precisa combater o bom combate com integridade, com caráter, mantendo a sua boa consciência, a sua fé. Assim como o apóstolo Paulo instruiu a Timóteo, nós devemos também viver uma vida que agrade, que glorifique ao Senhor. Agora, a grande pergunta é, você está pronto para viver uma vida assim? Porque da mesma forma que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, hoje eu estou aqui podendo falar para você. E da mesma forma que Timóteo, ele foi submisso ao processo, obediente, cumpriu aquilo que era esperado que ele fizesse, eu oro para que você também possa ser submisso ao processo, obediente à palavra, e que você cumpra aquilo que Deus ele tem falado ao seu coração. E nesse sentido eu quero orar pela sua vida. Querido Deus e eterno Pai, eu quero pedir por essa pessoa que hoje participa desse devocional, para que essa palavra possa entrar no coração dela, e que essa palavra possa transformar a sua mente e o seu coração, e que essa palavra venha direcionar essa pessoa ao centro da sua vontade, e que ela possa viver uma vida que glorifique ao Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.